Vamos falar hoje de pecuária. Pecuária é sempre um assunto interessante, né? Pecuária brasileira que tem trazido tanto orgulho para o Brasil. Mas eu vou te falar, ô pecuária que dá trabalho, viu? Porque nesse país grande desse jeito, a gente tem região agora que está chovendo e tem região que está de seca. Então, o que eu fiz? Eu que estou numa região que não está chovendo agora, tem um tempão que não chove, os pastos estão assim, inclusive já meio ruinzinhos. Eu fui buscar uma professora do Rio Grande do Sul que está chovendo muito agora, para bater um papo com a gente. Eu vou conversar com a professora Soraya Tanuri, que é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema da nossa entrevista será: suplementação ajuda a evitar perdas por clima na pecuária. Que bom ter você aqui de novo, Soraya. Como é que você está? Tudo bem? Muito bom, Divino. Muito obrigada pelo convite. É um prazer retornar ao AgroProsa para falar de um tema tão interessante, né, que é a suplementação nesses períodos de intempérie e tentar fazer alguns comparativos entre Centro-Oeste, a região onde tu estás, e aqui a minha região Sul. Tá chovendo muito aí, não tá? Aqui muito, especialmente nesse momento, a gente tem enfrentado em algumas regiões até alguns problemas de enchente. Então a gente teve nas últimas 72 horas em torno de 150 milímetros. Isso é mais do que a média para o mês em algumas cidades. Então realmente foi muita chuva. Como é que o pessoal que trabalha na pecuária faz para manejar esses animais num período de tanta chuva? Pecuária dá trabalho, né? Pecuária profissional ainda mais trabalho. Então, alguns produtores têm utilizado sistemas de rotação. Porque uma coisa que o pecuarista aprendeu com o agricultor é que o solo não pode ficar descoberto. Isso serve tanto para nós aqui no sul quanto para o centro-oeste. Então, o solo sempre tem que ter uma cobertura vegetal. No caso das pastagens, para garantir que essa cobertura vegetal permaneça, ou seja, perene, a gente precisa trabalhar com uma carga animal adequada. Então, a gente não pode exigir das pastagens mais do que elas podem nos dar, em termos de capacidade de suporte. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o produtor tem investido bastante nesse manejo de carga e tem feito rotação com os animais ou tem investido em algumas áreas que a gente chama de coxilhas, que são áreas com uma drenagem um pouco melhor nessa época de inverno. Bom, vamos começar na prática a trazer os casos, né, que estão acontecendo agora. Qual é o impacto financeiro real no final do ciclo para o pecuarista que deixa o animal perder? Vamos pegar aí como exemplo 500 gramas por dia durante o inverno. Certo. Vamos considerar o seguinte, esse nosso ciclo produtivo, né, que já está acontecendo, esse nosso ciclo de inverno, imagina que o produtor vai ter maior dificuldade, tanto aqui no sul quanto no centro-oeste, no período entre setembro e outubro, porque é o período onde as pastagens já estão perdendo a sua capacidade produtiva, principalmente as nossas pastagens aqui de inverno. Então, se esse produtor deixar o animal perder meio quilo durante 60 dias, ele vai estar perdendo em torno de 36 quilos durante esse período. Se a gente for falar de fêmeas, por exemplo, fêmeas que perdem em torno de 36 quilos e que já não estão numa boa condição corporal e ingressam na estação reprodutiva depois da primavera, verão, com essa baixa de peso, elas não emprenham. Então a gente está falando não só de uma perda de peso, como uma perda de em torno de 1 ano no ciclo produtivo se uma vaca deixar de emprenhar. Então é um custo muito alto, a gente tem esse custo reprodutivo e tem ainda um custo de perda de 36 quilos, que a gente poderia multiplicar por R$ 12, por exemplo, se a gente considerar o preço de venda, do quilo vivo, por exemplo, dos animais, e 12 reais eu ainda estou sendo bem cautelosa, porque a gente vem de uma alta de preço do gado, então a gente também já comercializou animais por R$ 15, por exemplo, o quilo vivo. Então R$ 12 seria uma média bem prudente para a gente considerar. A gente tem perdas muito grandes, perdas tanto na produção de carne, quanto perdas reprodutivas que são ainda maiores, porque elas vão englobar 1 ano sem que essa vaca emprenhe e crie o seu terneiro. Bom, dentro da realidade de vocês e agora que a chuva, além da menor oferta de massa de forragem, como o encharcamento do solo compromete diretamente a nutrição e o consumo do gado? Olha, é um tema bastante polêmico, né, porque esse encharcamento, ele gera pisoteio. Então os animais, num momento de solo encharcado, de extrema umidade, isso que a gente nem está falando da enchente, a gente está falando só de um solo encharcado. Os animais pisoteando essa área podem gerar o que a gente chama de compactação.
compactação é aquilo que o pneu das máquinas faz, por exemplo, sobre uma lavoura. Mas o casco dos animais também tem esse poder, obviamente numa menor intensidade. Mas a compactação pode ocorrer nos dois extremos, então tanto no solo encharcado quanto no solo, por exemplo, extremamente seco. Então a gente também pode ter compactação na região do centro-oeste se a gente enfrentar secas muito prolongadas, períodos de alta temperatura, como vocês estão enfrentando nesse momento. E aí, como que a gente faz para reverter isso? Porque a compactação nos prejudica completamente, né? Ela acaba compactando essa primeira camada do solo, que é a camada mais fértil, e ela vai gerar um prejuízo não só para a pastagem que está implantada nesse momento, mas ela vai gerar um prejuízo também para a cultura subsequente, seja uma nova pastagem de verão ou seja uma lavoura. Então, uma forma da gente reduzir essa compactação é fazendo uso da integração lavoura-pecuária, que para nós, felizmente, já é uma realidade, faz parte do cotidiano dos produtores e no Centro-Oeste mais ainda. Para teres uma ideia, a integração lavoura-pecuária, os 3 estados que mais utilizam essa prática são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. São os 3 primeiros lugares. Então, a integração lavoura-pecuária é uma prática extremamente eficiente que descompacta esse solo que pode ter sido compactado pelo extremo, ou pela extrema umidade ou pela extrema seca. E aí a gente tem essa possibilidade de utilizar dentro de uma mesma área 2 safras, o que é tudo que o produtor quer. Então aqui no sul para nós é muito comum durante o período de verão o plantio de soja e milho e durante o período de inverno pastagens de aveia e azevém, que são ricas em proteína. No centro-oeste a gente pode ter um plantio, de grãos, da mesma forma a gente pode ter soja, no período de verão e no período de inverno, como é um clima tropical, a gente acaba tendo os pânicos, como Mombaça, como Tanzânia, como as braquiárias, por exemplo, que a gente também pode ter durante esse período, que são os pastos mais comuns de centro-oeste. Então, o impacto do pisoteio e da compactação, ele é gigantesco. Mas se ele for associado a uma integração lavoura-pecuária e principalmente se ele for associado a uma conservação de carga animal sobre essa pastagem, a gente não vai ter tanto impacto. Então, eu volto a citar a importância do produtor evitar superlotação nas pastagens. Essa superlotação vai ter efeito direto naquele momento em que o animal rapa aquele campo e não vai ter condições de continuar se alimentando e também vai ter impacto muito severo no ciclo subsequente, seja ele qual for, seja de grãos ou novamente de pastagem, porque tu vai terminar com a cobertura vegetal daquele solo, né? Então aquele solo ele vai ser completamente propenso a qualquer intempérie climática. É só a gente observar como que estão, por exemplo, áreas de solo descoberto no momento de chuva. Aquele solo ele é lavado. Então, por isso a importância da cobertura vegetal. E no momento de seca também, porque o vento também é capaz de lavar, de certa forma, esse solo. Então, cobertura vegetal é fundamental. Manter cobertura vegetal com manejo de carga animal é um dos pressupostos fundamentais para o produtor rural que quer se manter competitivo no negócio. Então, trabalhar com área degradada, trabalhar com baixa cobertura vegetal já não é uma possibilidade para o nosso pecuarista. Até em função do custo da terra, né? A terra está muito cara para se deixar lá ou subutilizada, né? Ou então você deixar uma pastagem degradada. Por que que a adoção você falou que a adoção da integração lavoura-pecuária já está indo muito bem, mas, assim, eu tenho conversado com muita gente, parece que poderia estar melhor do que está. Quer dizer, já conseguimos, já tem muita gente implantando, mas poderia estar num estágio muito mais evoluído. O que que ainda segura? O que que falta ainda? Concordo contigo, Divino. Sabe que a gente ainda tem um certo preconceito que era muito comum entre os agricultores lá na década de 80, onde se dizia que o animal prejudicava a área de lavoura. Então se tinha esse preconceito que ainda não foi totalmente extinto. Então muitos agricultores ainda acreditam que os animais vão estar prejudicando aquele solo e por isso optam por ter qualquer tipo de cobertura vegetal no período de inverno, mas deixar sem animais. E aí acabam tendo apenas uma safra por ano, quando poderiam ter 2 safras ou 3 safras, dependendo do tipo de integração que é feito. Então ainda tem um mito
é um mito, porque isso não é verdade, que o animal vai prejudicar aquele solo para a lavoura subsequente. Quando a gente sabe por pesquisas com mais de 20 anos aqui no Rio Grande do Sul, que é exatamente o contrário. A presença dos animais, a ciclagem de nutrientes que se dá através da urina e das fezes do animal, torna essa ciclagem muito mais rápida e esse solo muito mais fértil. Então a gente vai ter melhores produtividades de soja, que é uma das culturas que se testou aqui no Rio Grande do Sul, quanto tem animais no período de inverno. Mais do que aquelas áreas que só tiveram a cultura de soja e não teve nenhum tipo de animal no período de inverno. Então, o animal ajuda muito a ciclagem de nutrientes. Claro, não é simplesmente colocar o animal na área, né? É colocar o animal na área e fazer um manejo correto, implantar também uma pastagem correta. Então, essa pastagem associada ao uso desse animal no período inverso ao da cultura de grãos é extremamente positivo, e não o contrário, como alguns agricultores ainda pensam. E acaba que pelo fato do animal ficar pouco tempo ali, o pisoteio não será tão grande e o fato dele ter colocado uma gramínea vai fazer com que esse enraizamento ajude o solo a melhorar, né? Exatamente, e aí a gente tem ainda mais fixação de carbono no solo, e aí tira Isso. aquela história do vilão, que é o agronegócio, e tira também a história do vilão, que é o gado, com a emissão de metano. Então a gente percebe que tu tem um sistema muito mais sustentável, com 2 safras por ano. Aí eu quero puxar aquele gancho que tu falou sobre o custo da terra. Então o custo da terra altíssimo, como é que a gente vai ficar desperdiçando durante 4, 5 meses do ano a terra sem produzir nada? A gente não pode fazer isso com o custo da terra como está. Então eu preciso ter uma produção de grãos no verão, se for o caso, e uma produção de carne. A gente tem que pensar em lavoura de carne. Então essa pastagem, ela tem que ser tão valorizada e ela tem que ter tanto cuidado quanto a gente dá para as lavouras, para os grãos. Então a gente também tem que pensar em recuperação de áreas de degradação de solo, em adubação de pastagens. Pensa o seguinte, assim como tem lavoura de grãos, tem que ter lavoura de carne. Para esses animais permanecerem bem sem perder peso durante o período de inverno, o período de seca, a gente precisa dar condições para essa pastagem sustentar bem esses animais. E aí o mesmo cuidado que a gente tem lá com a nossa lavoura, estimada lavoura de soja, a gente também precisa ter essa mesma estima pela pastagem. Eu estava pensando esses dias, eu fui ao supermercado, eu fui comprar carne. Como a nossa carne melhorou. Muito. Assim, a qualidade da nossa carne tá incrível. Tá uma carne macia, suculenta, saborosa, porque não é só a questão da maciez, tem a questão do sabor, né. E tá assim, mudou muito, melhorou demais, e a gente vê que, assim, você não precisa de ir numa boutique de carne para comprar uma carne boa, de qualidade hoje, né, Soraya? Sem dúvida, assim, e ver o padrão da carne que a gente tem hoje, né, isso é muito encantador ver o quanto esse mercado se profissionalizou e o quanto o produtor também está preocupado em entregar para o frigorífico um produto de boa qualidade, que é alguma coisa, assim, que há 10 anos atrás, não faz muito tempo, 10 anos atrás a gente não via com tanta clareza. Então pensa o seguinte, esses animais que estão sendo abatidos são animais jovens, com uma, capa de gordura adequada para o consumo do brasileiro, e também com padrão, porque o que que a gente quer? A gente quer ir hoje no supermercado e comprar uma carne que eu goste, mas eu quero voltar semana que vem e ter a mesma carne. Então não adianta esse frigorífico me fornecer carne de forma sazonal. Ah, ele só tem uma boa carne no período de verão e a carne é péssima no período de inverno, porque de repente estão abatendo animais mais velhos ou sem uma capa de gordura adequada. E o que a gente conseguiu fazer inclusive se reflete no preço, que a gente conseguiu fazer é manter uma padronização de série temporal. Então, ao longo de todo o ano, eu consigo ir ao supermercado, ter uma carne de qualidade padronizada, seja no inverno, seja no verão, com animais É, sanos. e é impressionante que estão conseguindo fazer esse trabalho fantástico com o Nelore, né. Com Nelore, exato. Pensa o seguinte, o animal, ele é uma fábrica tão fabulosa que ele consegue converter pasto em uma proteína que é a proteína mais valorizada do mundo, que é a proteína animal. Eu fico encantada com esse tipo de coisa, quer dizer, o quanto o animal, o quanto o bovino é fantástico no sentido de consumir pasto e de te entregar o produto mais nobre do mundo, que é a carne. Então, assim, é fantástico tu pensar que o produtor, ele está alimentando uma nação a partir de pasto, que é a realidade do Brasil. É a nossa realidade no Rio Grande do Sul, mas é a realidade também no Brasil tropical.
Então a gente produz uma carne que a gente pode ter um diferencial tremendo para o resto do mundo, que é essa carne produzida a pasto. A gente não precisa colocar todos os animais em confinamento, a gente pode ter uma parte, com pasto, outra parte em confinamento, a gente pode fazer só a terminação em confinamento. Então, a variedade de sistemas produtivos que a gente pode ter no Brasil é uma realidade única, só nós temos isso. Outros países têm que produzir com neve, são obrigados a colocar os animais em confinamento. A gente não. A gente tem toda uma variabilidade de sistemas de produção. E isso se reflete lá no fim na qualidade da carne que o produtor vai comprar na gôndola do supermercado, que felizmente a gente tem conseguido manter sob padrão, animais jovens principalmente, sendo abatidos de janeiro a dezembro. Eu estava entrevistando o Fiquei seu Shiro encantada de Nishimura. tu falando sobre isso. Não, mas é encantador. Eu estava entrevistando o seu Shiro Nishimura e Aham. ele tem um trabalho incrível com Nelore, né? Inclusive com ultrassonografia de carcaça, essa coisa toda. E ele falou uma coisa que assim, eu não esqueci. Ele falou assim: é, o boi já faz aquilo que o vegano quer, que é transformar planta em carne. Exatamente. É. O boi é o maior vegano que o vegano que mais nos auxilia em todo o processo produtivo, assim, ele é uma fábrica fantástica. Ele consegue, transformar essa proteína vegetal, esse pasto, no que existe de mais, valorizado no mundo, que é a carne. E existem estudos, inclusive, que mostram que a oferta de carne para crianças, né, então na infância e na adolescência, quando o cérebro ainda está em desenvolvimento, faz uma diferença tremenda se comparado a crianças que não têm tanto acesso assim. Então a gente vê a importância dessa proteína no desempenho quase que cognitivo das pessoas, né, o quanto é importante. E agora a gente vem também, numa atuada interessante a respeito das tais canetas emagrecedoras. E Uhum. isso mudou também, foge um pouquinho aqui do nosso assunto, mas mudou o perfil Não, do não foge, consumo. não. É perfeito, é isso que eu quero. Vamos lá, vamos lá. Mas mudou, a gente percebe o seguinte, mudou o perfil de consumo, porque então as pessoas estão consumindo menos quantidade. A partir do momento que elas consomem menos quantidade, elas estão mais exigentes. Então, ok, eu vou consumir menos, mas eu quero uma qualidade melhor. Então, cada vez mais a nossa carne vai ter que dar conta desse paladar mais seleto das pessoas que estão fazendo uso desses remédios para emagrecer. Então elas estão consumindo menos, mas elas querem mais qualidade. O que que tem mais qualidade do que a carne? Só a carne padronizada. Então as pessoas devem, recorrer a mercados, até um mercado premium, um mercado gourmet, buscando por essa carne de maior qualidade. A gente tem mudado o perfil. A gente pode ter perdido em quantidade, mas a gente melhorou muito em qualidade. A gente pode ter perdido em quantidade, perdão, mas a gente melhorou bastante em qualidade. Mas, e aí eu acho que entra um outro ponto. Se ele come menos, ele tem que Uhum. comer mais proteína, porque senão ele Exatamente. vai consumir outras coisas e vai ganhar. Quer dizer, ele não vai perder peso, ele vai perder massa magra, não é? E a carne vai Exatamente. ajudar a manter esse score corporal, né? Exatamente. Então a gente percebe, inclusive, um aumento de consumo na proteína animal recentemente, em função do uso das canetas emagrecedoras. Então a gente perdeu em quantidade, mas a gente melhorou em qualidade e a gente melhorou a qualidade, a busca por essa proteína de qualidade. Então se tem se consumido mais produtos de origem animal. E aí a carne é o carro-chefe. Mais leite, mais ovos, mais outros derivados, mas a carne como um carro-chefe. Bom, já que nós mudamos o rumo da prosa mesmo, vou continuar nesse rumo que nós estamos aqui. Eu gostei desse rumo, eu achei bom. Depois a gente faz outra entrevista falando de novo lá do outro assunto, não tem Perfeito. problema não. Bom, aí o pessoal está consumindo mais carne. Qual vai ser aí você falou do leite, né, falou de ovos também. Qual vai ser o impacto disso na pecuária? Porque, às vezes, a impressão que dá é que a pecuária, tipo assim, nossa, um monte de gente está saindo da pecuária, um monte de gente vai sair, a pecuária vai se concentrar cada vez mais, vão ficar os grandes conglomerados, e esse pessoal vai ter que achar outra coisa para fazer na vida. Mas, de repente, quando você traz esse quadro, parece que isso traz uma expectativa diferente. Sabe que eu costumo dizer que a pecuária, ela tem salvado as propriedades, em Hum. especial naquelas propriedades que trabalham com integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque o endividamento agrícola, especialmente na nossa região aqui do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Paraná, ele é muito grande.
e ele é um endividamento causado pela lavoura de grãos. Porque o lavoureiro, tradicionalmente, o agricultor, ele tem muito mais afinidade, eu diria, com os empréstimos, com essa lida com o banco, com fazer esses empréstimos todo ano para renovar a sua frota, para investir em produção, que é algo que o pecuarista, vou até dizer que felizmente, o pecuarista não tem tanto esse viés de fazer esses empréstimos. E com isso, muitas vezes, quando a lavoura de grãos não vai bem, a pecuária salva. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem visto famílias muito endividadas, agricultores muito endividados, em que a pecuária tem salvado, ano a ano. Então, o que tem feito a propriedade permanecer com as porteiras abertas tem sido a pecuária. E aí eu acho que quando a gente fala sobre melhorar a qualidade da carne, tornar esse produto um produto premium, um produto gourmet e, portanto, mais valorizado no mercado, a gente dá um incentivo para que esse pecuarista se profissionalize cada vez mais. Então, a pecuária, ela não é simplesmente um salvador da pátria como atividade secundária. Ela pode competir de igual para igual com a lavoura de grãos e pode ser uma renda igualmente importante à medida que ela for mais valorizada e mais remunerada no mercado. Lembrando que, para ter uma boa remuneração, eu preciso entregar um produto de qualidade para esse frigorífico, para que ele possa exportar esse produto. E essa tendência de aumento de consumo e aumento de qualidade que eu te comentei no Brasil, ela não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo. Então, cada vez mais o Brasil vai ser demandado por produzir carne. Então, essa valorização da atividade pecuária vai fazer com que muitos profissionalizem ainda mais o seu negócio e, ao ter esse negócio valorizado, compete de igual para igual com a lavoura de grãos, permanece no negócio, faz render e não fica só como salvadora da pátria como atividade secundária, mas compete de igual para igual. E o frigorífico paga? Eu estou te perguntando isso porque, assim, Essa é uma polêmica, né? houve uma concentração dos frigoríficos no Brasil, os pequenos frigoríficos já não existem mais, já acabaram, né, então concentrou na mão de poucos. Deixa eu fazer aqui tentar fazer um comparativo aqui, por exemplo, você planta café especial, você planta café, não é que você planta café especial, você planta café. Mas você tem ali um manejo, um trato que o seu café, ele é diferenciado. Você vai lá e cata grão a grão, na mão. Só que você consegue vender esse café na internet. Por exemplo, eu compro café, tem uma menina que me liga lá de Minas, São Paulo, não sei, e me vende 1 quilo de café em grão. Eu compro, né, pago mais caro por aquele negócio, mas é super especial. O cara da carne não, ele não vai conseguir fazer isso, ele vai ter que meio que, comoditizar o produto dele. Como sair disso? Essa é uma pergunta bem importante, eu te diria que também é uma pergunta polêmica. Por quê? Porque como a gente trabalha com cadeia horizontal na produção de bovinos, que é diferente lá da cadeia de aves e de suínos, que é uma cadeia vertical, essa nossa cadeia horizontal nos bovinos faz com que o frigorífico esteja muito distante do produtor, o produtor muito distante do frigorífico. E eu, na minha família, inclusive, vivi isso durante alguns anos, porque o meu avô era dono de frigorífico, meu pai produtor rural. Então, enquanto um dizia que não pagava, porque o produtor não entregava o que ele estava pedindo, o produtor dizia que não entregava porque o frigorífico não pagava. E isso é uma coisa muito antiga na minha família, mas que a gente vê até hoje. Então, a gente tem esses dois atores do cenário dizendo: olha, eu não faço mais porque não me pagam, e o outro te diz: eu não pago porque não fazem mais. Então, como que a gente faz para resolver esse problema? Eu te diria que o produtor, ele passa a ter mais barganha. Eu não tenho a ilusão de que é o produtor que vai colocar preço no seu produto. A gente sabe que é o mercado que bota preço no produto. Mas eu acho que o produtor, ele passa a ter mais barganha no momento em que ele produz com mais qualidade. A pecuária, ela tem uma margem muito estreita, então qualquer decisão mal tomada, ela afeta diretamente o ciclo produtivo e tu não tem condição de reverter aquele prejuízo nesse ciclo produtivo presente, tu vai precisar de 2 ou 3 ciclos produtivos. Então eu acho que quanto mais acertadas forem as decisões e mais profissionais do pecuarista, melhor vai ser a qualidade da carne que ele vai estar entregando. Quanto melhor for essa qualidade da carne, e aí, assim, por qualidade da carne, entende-se rastreabilidade, inclusive. Então, se entende todo um sistema para aquela carne chegar no mercado premium.
Então, acho que a barganha do produtor vai ser: eu vou produzir o melhor boi que eu posso. A partir disso é que ele vai ter condições de barganhar com o frigorífico, nunca imaginando que é ele que vai colocar preço no seu produto, infelizmente. A gente sabe que quem vai colocar preço no produto vai ser o mercado, mas quanto melhor eu produzir, eu pelo menos vou ter a possibilidade de escolher para qual frigorífico eu quero entregar. Eu vi um vídeo esses dias, em época de fake news e de inteligência artificial, a gente nunca não sabe mais o que que é realidade, o que que não é, Sim. e eu vou te perguntar, não sei se você viu, se sabe falar se é verdade ou se é mentira isso, que nos Estados Unidos produtores de carne estariam, eh, chateados com a situação. Isso eu sei que eles estão mesmo, chateado com os frigoríficos e principalmente com os brasileiros, eles não estão nada felizes. Que eles estariam comprando caminhões frigoríficos, onde eles conseguem fazer, dentro das condições sanitárias, o abate dos animais, fazer os cortes e fazer a comercialização da carne, agregando muito mais valor e tirando aí intermediários. Você viu alguma coisa sobre isso ou não? Eu vi a respeito, mas eu não sei te dizer se essa é uma notícia verdadeira, porque dentro de ciclo produtivo eu não sei se eles conseguiriam ter essa capacidade. Eu não sei dizer se isso é verdade, porque, assim, tu pensar em fazer todo o abate dentro de um caminhão e todo o processo, eu não sei se seria viável. Se a gente pensar na estrutura que um frigorífico precisa, né, para fazer o abate, não sei te dizer se seria viável. Eu acho que tem cara de fake news. Não posso afirmar, mas eu acho que tem cara de fake news. E aí você cria outras questões aí, como o bem-estar animal, como é que seria feito esse abate, né, quer dizer, tudo isso acaba entrando E na todas as conversa também. certificações e os selos que são exigidos para os frigoríficos, né, e toda essa inspeção que a gente tem sanitária, e os Estados Unidos é um mercado exigente em termos de sanidade, então será que ele abriria mão das suas exigências simplesmente para abastecer o mercado interno? E esse consumidor não ficaria um pouco desconfiado em relação à forma como esse produto está sendo ofertado? Eu acho que a chance de ser fake news ela é razoável. É, é, pensando por esse lado aí, eu vejo isso também. Você acha que a nossa carne, nesse estágio, nesse patamar que ela atingiu, a gente consegue abrir novos mercados e sair um pouco dessa dependência da China? Porque acaba que, por exemplo, quando o pecuarista fala assim: "Oba, agora eu vou ganhar dinheiro", aí tá, de repente vem uma cota restritiva, aí vem uma taxação da carne, e parece que a gente fica sempre assim meio que, eh, sei lá, sem sair do lugar. Existe essa possibilidade? O que você vê? Sabe que eu acho que não há outra alternativa a não ser barganhar outros mercados. Se nós permanecermos com os mercados que estamos, seja por tarifaço, seja por cota, por taxação, a gente vai perder espaço, essa carne vai entrar no mercado interno, a gente não vai ter a menor condição de absorver todo esse volume de carne. Eu tenho visto alguns especialistas, inclusive, comentando algo que eu não concordo, que é essa carne vai entrar no mercado interno e vai baratear muito o custo da carne para o consumidor. Mas, ok, barateia até um determinado ponto. Não é que a carne vai passar a custar R$ 2 porque tu vai ter um volume absurdo de carne no mercado interno. Isso não é verdade. Então, eu acho que buscar por novos mercados é quase que sobrevivência. A gente não vai ter outra alternativa. Por outro lado, eu não vejo as instituições governamentais, e aí te digo isso independente de questão partidária, eu não vejo os órgãos governamentais como um todo tentando barganhar esses outros mercados. Porque a gente tem uma condição sanitária e uma condição de qualidade de produto excepcional, que a gente poderia entrar em qualquer mercado que a gente quisesse. Mas eu acho que nos falta uma parte mais diplomática, mais de comercialização, de contato com esses mercados para conseguir acessá-los. Agora, avançar para outros mercados eu considero como sobrevivência, como premissa básica. Não há como permanecer apenas com os mercados que a gente tem nesse momento, porque senão tu fica completamente à mercê de uma cota, como a gente tem a cota da China, com uma barreira tarifária, como agora a gente vai ter com os Estados Unidos, como uma questão sanitária, como a gente tem com a União Europeia, que até então, diga-se de passagem, não foi resolvida. A gente tem até setembro para provar que não são utilizados antimicrobianos na carne brasileira e que não são, mas que a gente precisa provar. Então, temos até setembro, caso contrário, a gente também vai perder um mercado muito importante da União Europeia. Então, permanecer como está, eu não vejo viabilidade. Eu acho que nós precisamos avançar para outros mercados e temos plena condição de fazer isso se
conseguirmos ter uma diplomacia e uma parte governamental mais pujante, que dê mais apoio ao produtor no sentido de conseguir novos mercados e novas entradas. E lembrando que o mercado interno já está abastecido, né? Quer dizer, a pessoa que não está comendo mais carne hoje, não é porque ele não quer, porque não tem dinheiro. Exato, exatamente. Exato, e é uma falácia pensar que o aumento de oferta no mercado interno vai baratear totalmente o custo da carne, a gente barateia até um determinado ponto, só que ela tem um determinado custo de produção que a partir daquele ponto tu não consegue baratear mais. É. Então, assim, é uma falácia dizer: "Não, não tem problema essa carne ficar no mercado interno", claro que tem. Esse brasileiro, ele não vai aumentar o consumo de carne simplesmente porque a carne que era para ser exportada vai estar no mercado interno. Bom, nosso tempo já acabou. Só para não falar que a gente não falou do tema, você viu, tanto que foi gostoso, né? Tanto que foi bom. Deixa eu fazer uma pergunta voltando no tema para depois a gente falar, ó, nós falamos do tema, né? Qual que é a orientação imediata que você daria hoje para o pecuarista que assim não fez reserva forrageira e já tá com o pasto degradado em função do clima, tanto pelas chuvas aí no Rio Grande do Sul quanto pela seca aqui em Goiás? Olha, eu te diria que independente da região onde ele está, ele deve buscar por algum tipo de alimentação mais barata e fazer estoque dessa alimentação. Eu iria sempre recomendar que ele fizesse uso da alimentação no final do ciclo produtivo, mas a tua pergunta diz respeito a ele já não ter condição nesse momento. Então ele precisa ir em busca de algum tipo de alimento, algum sal proteinado, sal proteico energético, uma silagem de milho de excelente qualidade, ou feno, ou algum outro tipo de suplementação, para fazer estoque e ir utilizando esse alimento como um suplemento ao pasto, não como um confinamento, mas como um suplemento ao pasto. Esse seria o momento para fazer isso. Não deixar avançar mais, porque conforme a gente vai avançando no inverno, esses alimentos vão encarecendo. Então, o quanto antes ele puder correr, fazer uma pesquisa de mercado e ver o que tem de mais barato para ele conseguir fazer estoque, melhor. Esse seria o melhor caminho, o caminho, acho que indicado nesse momento. Eu acho que você precisa de vir mais vezes aqui, viu? E eu adoro essa coisa de Adorei. sair do tema, não tem problema não, tá? A gente bola o tema, foge dele, fala do que quiser na hora e vai ser fantástico. Que Eu bom. adorei, viu? Tá ótimo. Muito obrigada pela oportunidade, Gino. Foi excelente o nosso bate-papo. Obrigado, gente, olha que legal. Nós bolamos, né, aqui, vamos falar hoje, tá chovendo lá no sul, não tá chovendo aqui, estratégias de suplementação, mudamos aqui a prosa e foi maravilhoso, foi sensacional, eu adorei. Eu conversei com a Soraya Tanuri, que é pesquisadora, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema era suplementação ajuda a evitar perdas por clima na pecuária. Acabou que a gente falou de integração lavoura-floresta, falamos de mercado, falamos de consumo, falamos de muita coisa, mas tudo isso está debaixo de um guarda-chuva só, que é pecuária, a pecuária brasileira, que, como ela disse, tem salvado tantas famílias, tantas propriedades rurais. E você gostou da prosa? Se gostou, deixa aí para a gente um gostei, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.